Muito boa noite, irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de estarmos juntos desta feita para o estudo da Palavra de Deus, a lição de número 6. Louvamos a Deus porque Deus nos dá este grande privilégio, esta oportunidade, a igreja também, de receber às quartas-feiras um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer aos irmãos que literalmente é um resumo, Nós pretendemos, depois, mais tarde, quando estivermos juntos, talvez revisar e talvez até mesmo em mensagens esses estudos da Escola Bíblica Dominical, que tenho certeza que tem sido muito importante para a vida dos irmãos. Quero fazer aqui alguns comunicados importantes para que os irmãos possam se situar nesta semana. Em primeiro lugar, nós estamos incentivando a igreja a leitura da Palavra de Deus. Diariamente o pastor tem colocado o texto, temos colocado o tema, temos colocado o texto, e isso com certeza é para ajudar os irmãos. E até mesmo, em algum momento, alguns textos é complemento das lições da Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo, irmãos, estaremos comemorando o Dia das Mães. E teremos também o levantamento da oferta de missões mundiais. Eu quero contar com a cooperação dos irmãos, a ajuda dos irmãos, porque essa oferta, cada real entregue pelas nossas igrejas, consequentemente os missionários são abençoados e muitas pessoas são salvas e transformadas por Cristo Jesus. As ofertas, os dízimos, os irmãos devem então ligar para o irmão Flávio, que ele tomará as devidas providências. Famílias fortes, igreja forte. Mês de maio, mês da família. No próximo domingo, teremos a presença, na parte da manhã, o pastor Sebastião Martins da Mata. Ele é de Niterói, os irmãos já o conhecem, ele foi um dos pregadores da nossa igreja no ano passado, e ele vai estar conosco. No dia 17 de maio, teremos a presença do pastor Gilson Bifano, ele é diretor do Ministério Oicos. E também, no dia 24, pastor Josias Pereira Jorge, também do Rio de Janeiro, ele vai gravar uma mensagem e vai participar com a igreja naquela oportunidade. E dia 31 de maio, conforme eu já prometi aos irmãos, teremos uma família de pastores. Eles vão participar e essa família vai dar a sua participação, a sua contribuição. Eu conto realmente com as orações da igreja, eu conto com a participação da igreja e quero também desafiar a igreja. No momento do culto, no momento do estudo, o irmão convide os seus familiares para que estejam juntos para louvor e adoração ao nosso Deus. Quero lhe dizer que tem muita gente ouvindo e participando dos cultos da nossa igreja. Para os irmãos terem uma ideia, eu estou sendo cobrado por algumas pessoas quando não mandam a mensagem da nossa igreja e elas querem participar, pessoas de fora, de outras igrejas, de outras denominações, pessoas não crentes ainda, não batizadas, e elas estão pedindo para que mande as lições e os estudos e as mensagens. Louvamos a Deus, então, daqui a pouco, então, estaremos dando início ao nosso estudo.
culpado ou inocente? Esse é o tema que nós vamos estudar na noite de hoje, baseado em Romanos capítulo 3, verso de 1 a 24. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 3, de 21 a 24. Fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todo estudo é baseado nesta doutrina da justificação. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele. É bíblica. O texto de Romanos, capítulo 3, de 21 a 24, registra então este fato, que foi exatamente o texto que acabamos de ler. Como uma pessoa pode ser perdoada e aceita? Ou seja, como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, justificada por Deus? Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé. O que é justificação? Precisamos entender o significado de justificação. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, é o ato judicial de Deus, por meio do qual ele, pela graça, perdoa os seres humanos da sua culpa. As pessoas são justificadas mediante a fé. Romanos capítulo 3, versos de 21, agora até o verso de número 25. Nós temos também o verso 28 e temos também Romanos capítulo 5, verso 1. Então as pessoas são justificadas mediante a fé e que Deus lhe deu através do Espírito Santo. Então a justificação, ela é originada e mantida pelo Espírito Santo. A justificação é o ato de justificar, é de tornar reto, é o ato de alguém ter se tornado reto diante de Deus, ou seja, ser absorvido. Romanos 3, 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. É um texto que lemos constantemente. Nós vamos então, neste momento, falar sobre o que a teologia explica sobre a justificação. Então vejam os irmãos, a justificação é o ato de Deus redimir os homens dos pecados de homens culpados gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. A base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Então os irmãos entendem, e nós sabemos disso, que tudo nós pensamos nessas doutrinas, pensamos nesses pensamentos, mas com certeza tudo está baseado na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, e a igreja, o povo de Deus não pode ficar separado de Jesus, porque tudo, na verdade, está na Bíblia e tudo vem através de Jesus. Vejamos então o texto de Romanos 3, 23. Apenas uma só palavra, uma só frase, Deus é justo. Romanos 24 fala por meio da fé. Romanos 25, quando isto acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Então o homem consegue o seu perdão diante de Deus e Deus perdoa quando ele crê. Ou seja, quando o homem crê, Deus está pronto para perdoar. Então, irmãos, se hoje nós estamos na Igreja de Cristo Jesus, é porque em algum momento nós pedimos perdão ao Senhor,
nós nos colocamos diante do Senhor, nós aceitamos a Jesus, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e hoje somos transformados pela sua graça. Mas nós podemos citar Romanos 5, verso 1, que diz assim: justificado, pois pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus, temos o perdão dos nossos pecados. Então, se hoje nós somos o que somos, nós vamos agradecer porque em algum momento nós fomos perdoados e Jesus, então, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, a justificação é um ato da graça de Deus. Meus irmãos, nós vivemos pela graça, nós vivemos pela graça de Deus, nós vivemos pela manifestação e pela graça de Jesus na nossa vida. No livro de Tito, capítulo 3, verso 7, para que, justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Pensemos agora, meus irmãos, um juiz, um tribunal e um réu. As figuras de juiz, tribunal e réu estão presentes na Bíblia. Vamos, a partir de agora, dizer essa presença desse juiz, desse tribunal, desse réu, a partir da palavra de Deus. Eu sei que não há possibilidade dos irmãos gravarem todos os textos, mas eu tenho que dar a referência bíblica. Há um juiz, Gênesis capítulo 18, verso 25. Ele julga mesmo, Isaías 5, verso 16, e Isaías 10, verso 22. A vinda de Cristo expressa máxima da sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Isso está registrado em Atos capítulo 17, verso 31. Há um tribunal diante do qual todos nós compareceremos. Romanos capítulo 14, de 10 a 22. Resiste este fato. Somos pecadores, estamos condenados por um juiz e um dia prestaremos contas a ele. Não temos como escapar, mas Deus nos perdoa, ou seja, Deus nos justifica pela sua graça por meio da nossa fé em Jesus. Então, irmãos, temos a certeza que em algum momento, no juízo final, nós estaremos comparecendo ao juízo final e seremos julgados daquilo que fizemos de bem ou de mal. Mas quais são os efeitos da justificação? Alguém perguntaria. Livramento da condenação. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Cristo, então, ele justifica o pecador. Romanos capítulo 10, verso 4. Mas os efeitos da justificação é que dá a paz. Nós precisamos ter paz, paz interior, precisamos ter paz na família, precisamos ter paz na igreja. Sabe-se perdoar por Deus e traz uma infinita paz. Então, Deus está pronto a nos perdoar. Deus nos perdoa e perdoa, então, os nossos pecados. Ele produz em nós o desejo de santificação, de abandonar os erros. Quando aceitamos a Cristo, nós abandonamos, de fato, os erros que cometemos. Podemos cometer outros, mas aqueles que nos levavam ao pecado, com certeza, Deus está pronto a nos perdoar. Então, produz em nós o desejo de santificação, de abandonar o erro. A justificação faz de nós novas pessoas. Isso está registrado em Romanos capítulo 5, de 1 a 7. Mas para Deus, muito custou a vida do seu único Filho, Jesus Cristo. Então, isso significa dizer, neste resumo, quais os efeitos da justificação? Que ser justificado é uma bênção extraordinária. Ninguém pode ser justificado por ninguém, como também ninguém
pode dar justificação a outra pessoa. Então eu quero, neste momento, já concluindo o estudo desta noite, dizer aos irmãos para o pensar e agir. Eu destaquei algumas verdades, alguns pontos interessantes daqui do encerramento do estudo. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João capítulo 3, verso 30. Então, tudo que nós recebemos, meus irmãos, recebemos de Deus. A graça que recebemos de Deus. Somos agraciados pelo Senhor, meus irmãos, através da nossa conversão, através de Jesus, quero lhe dizer. Louvamos a Deus por sua graça e a sua misericórdia para conosco. Deus justifica ao que crê. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Eu sei disso e os irmãos também têm este conhecimento. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. Foi justificado? Você foi justificado? Eu fui justificado? Consagre o presente e o futuro a Jesus. Que Deus possa nos abençoar na noite de hoje, é a nossa oração. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Amém. preço por todos nós.